Olá, eu sou o André Sincos, eu sou supervisor de planejamento na FBIS e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre como ter certeza se o insight que você descobriu é um insight mais verdadeiro para o seu planejamento. Se o insight que você encontrou é um insight que vai conseguir responder todos os problemas que você encontrou no briefing e vai gerar uma campanha adequada que funcione e dê resultado. Se você está passando por isso agora, nesse momento, eu vejo dois caminhos possíveis que você pode tomar. O primeiro é aceitar que você passou por um processo de planejamento de uma forma perfeita, adequada, redonda. Você consegue colocar sua mão no fogo pelo planejamento que você desenvolveu e vamos olhar só para frente. A dica que eu posso te dar nesse estágio é vamos pegar o seu insight e testar com as informações e os desafios que você encontrou no briefing. Então, qual era o seu problema? Qual que eram os desafios encontrados? Quais foram os dados que você encontrou? Então, vamos pegar esse insight e ir testando, ver se ele consegue se conectar de uma forma mais orgânica, de uma forma natural e que você não está forçando nada para chegar a um resultado que você acredita. O problema de você estar testando nesse estágio e você está se sentindo um pouco inseguro é que provavelmente você está com aquela pulguinha atrás da orelha e no processo de planejamento você deixou passar alguma coisa, você está inseguro em relação a alguma informação ou algum dado que você levantou. Esse ponto é onde eu acredito que eu posso contribuir um pouco mais com o trabalho de vocês. É tentar olhar para a jornada de planejamento e encontrar os possíveis gaps que você tem em cada uma das etapas, cada uma das jornadas. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você, e é uma pergunta até meio chata, é: você planejou direito? Você passou por todas as etapas de uma forma adequada? Como que você chegou nesse insight? Faça essa pergunta para você, volta para o planejamento e tenta entender de tudo que você levantou, como que foi esse processo, como que foi essa jornada. E uma grande desconstrução que eu tenho que trazer é que não existe só um insight verdadeiro. Se a gente for olhar, por exemplo, no processo de concorrência, a gente vai ter o mesmo briefing, que ele vai ter execuções criativas completamente diferentes e insights completamente diferentes. Então, você não vai ter apenas o insight correto, mas, ao mesmo tempo, isso abre um leque para você ter muitos insights errados e ter muitas soluções erradas. E acho que é isso que a gente não pode cair. Voltando um pouco e dando um passo para trás, vamos tentar entender o que significa um insight para o planejamento e um insight para a comunicação. O insight, ele é basicamente uma correlação de informações que te permite encontrar uma solução para um problema. É uma frase simples, é uma frase objetiva, mas dentro dela existem diversas variáveis que podem te levar para um caminho completamente errado. Então, eu gostaria de passar por cada um desses momentos, por cada um desses steps da jornada, para a gente encontrar possíveis falhas pelas quais você passou para o seu planejamento. Então, vamos falar um pouco do insight, de correlação de informações, de solução de problema. O primeiro step que eu gostaria de passar com vocês é sobre o problema. Quando a gente recebe um briefing, na maioria das vezes a gente espera que a gente receba um documento completo, onde o cliente tenha muito claro onde ele quer chegar, qual que é o objetivo dele. Só que, se eu tenho um documento falando, eu quero aumentar vendas, eu quero responder uma campanha, contra-atacar uma campanha de um concorrente, são objetivos muito amplos, objetivos muito vagos, que talvez não seja o caminho mais adequado que você vai seguir. Então, primeira dica que eu dou para vocês é: vamos questionar o objetivo, vamos questionar todas aquelas informações que você tem no briefing. É parte do papel do planejamento levantar perguntas e não só encontrar respostas por os desafios e problemas que o cliente trouxe para você ou que o atendimento trouxe para você. E fazendo um paralelo até com o próprio Waze, no Waze você sabe onde você está, você sabe onde quer chegar e a plataforma ela vai tentar encontrar diversas soluções, ele vai trazer diversos caminhos e vai vendo quais são os desafios em cada uma das rotas para te entregar a melhor solução. O planejamento é basicamente isso. Você tem que saber onde você está, o cenário onde a marca está no momento, qual que é o objetivo que você quer atingir e você vai ter que descobrir quais são as rotas, quais são os desafios em cada uma dessas rotas através de pesquisa, de informação, para poder eliminar possíveis caminhos errados. O insight vai estar em alguma dessas possíveis jornadas. Então, tenha muito claro essas perguntas. Onde você está, qual que é o cenário, qual que é o momento do cliente, onde você quer chegar, ter esse objetivo claro, que muitas vezes não vai ser o que o cliente imagina, e aqui talvez você possa trazer até uma solução criativa diferente, um gap de mercado que ele ainda não enxergou. E o principal é quais são os problemas que você identificou, ou quais problemas que você imagina que existem para você chegar nesse objetivo.
E a partir daqui, comece a ampliar, comece a fazer perguntas, porque é problema do planejamento encontrar problemas. Tenha isso em mente. Você não vai só buscar as respostas. Um step inteiro que a gente acaba deixando de lado é isso de parar, questionar o briefing e levantar essas informações e levantar possíveis desafios. A segunda etapa pela qual vocês vão passar é a etapa de levantamento de dados e informações. Nesse estágio, você vai começar a rechear essas dúvidas e tentar desconstruir possíveis percepções que você já tinha, ou até percepções que o cliente tem sobre o mercado, sobre o consumidor, através de diversas fontes. Eu não vou me aprofundar muito em como você vai levantar essas informações, que eu acredito que você já tenha todas essas fontes, você já tem formas de conseguir encontrar isso, mas eu quero falar um pouco mais de qualidade de informação, porque esse é um caminho que, se você não tiver muito cuidado, você pode chegar por um insight ou chegar por um caminho completamente errado no final do seu planejamento. Então, primeira provocação, primeira pergunta que eu trago para vocês de quando que é essa amostra? De quando que são esses dados? Será que essa amostra do mês passado, de 2017, esses dados do primeiro trimestre de 2017 ainda são válidos? Será que pesquisa, uma amostra de 2016, ela ainda é válida para esse ano? Às vezes o mercado não mudou muito, mas muitas vezes não. Então, tome cuidado para qual que é o período, quando aquela pesquisa foi feita. A segunda provocação que eu trago para vocês é olhar sempre para a amostra da pesquisa. Será que aquela amostra é representativa o suficiente para você conseguir entender aquele cenário? Será que essa amostra foi feita, os dados foram coletados para essa amostra de uma forma correta, de uma forma adequada? Outra provocação, sempre dá uma olhada no instituto de pesquisa de onde esses dados vieram. Você muitas vezes vai ter pesquisas que são bancadas por outras empresas e isso pode acabar enviesando o resultado e você não vai ter uma pesquisa tão pura, tão assertiva e que também, de novo, vai acabar distorcendo um pouco o resultado do seu planejamento. Terceiro caminho, terceiro erro que muitas vezes a gente acaba passando. Esses dados são de Brasil, esses dados são de mundo. O dado global pode funcionar para um planejamento brasileiro? Ou até quando a gente fala de Brasil, isso tá trazendo a representatividade necessária? Será que a gente pode ser tão simplista e falar que o Brasil ser formado por 56% de mulheres e 48% de homens é o suficiente? Será que essa é uma verdade que funciona para os estados do Nordeste, para os estados do Sul? Sempre questione um pouco de onde vem essa amostra e se ela é uma verdade válida para o planejamento que você vai trabalhar. E a última é você sempre tentar entender qual que é o parâmetro de sucesso ou não daquele planejamento. Será que um crescimento da indústria, eu falar que meu cliente cresceu, é positivo? Será que ele não poderia ter crescido mais? Qual que é o parâmetro para você saber se esse é um dado positivo ou não? Qual é o parâmetro para você saber se o mercado ter retraído, se talvez não foi um movimento da categoria, é um movimento do mercado? Tenta sempre entender e ter parâmetros muito claros dentro da própria indústria, dentro do próprio mercado e dentro do próprio país para entender se aquilo é válido ou não. Às vezes você vai encontrar cenários onde a empresa teve uma retração de vendas, mas se você comparar com a economia, com o estado da economia, a empresa poderia ter uma queda maior ainda do que ela teve. Então pode ter sido um cenário positivo. Dentro dos concorrentes foi a que caiu menos. Então talvez se só disso você já pode começar a perceber que talvez ela seja uma marca amada, que os consumidores não estão deixando de comprar. Tenta entender um pouco mais, tenta ver qual que é o parâmetro, quais que são as fontes. Então, muito cuidado na hora de você levantar os dados, entender mais de onde vêm esses dados. A gente não pode ser tão simplista e acreditar que, pelo fato de ser um número, ele é um número, isso é verdade. Pelo fato de ser um instituto de pesquisa, aquilo é uma verdade. Sempre tenha o máximo de informações possíveis para você conseguir correlacionar e você conseguir saber se aquela informação realmente é válida ou se ela não está distorcida. E trazendo até uma provocação, que é uma frase do ex-prefeito de Nova York, do Mike Bloomberg, ele fala que em Deus a gente confia, para todos os outros tragam-me dados. Então, se a gente está vivendo a era da informação, a gente não pode continuar numa era de achismo. A gente não pode continuar acreditando que
uma impressão que você tem, uma vivência que você teve, só isso vai ser um argumento suficiente para você planejar, para você chegar para você entregar um insight e você concluir o seu planejamento. Então, tenha muito cuidado com os achismos e tente fugir muito. A gente sempre brinca de que a gente tem que fugir do retroplanejamento, mas muitas vezes a gente acaba caindo no retro BI. A gente tem um insight e a gente quer validar aquele insight. A gente não parte de um cenário mais puro, onde você vai trazendo descobertas, onde você vai encontrando possíveis cenários. A gente acaba muitas vezes limitando a nossa visão e isso acaba empobrecendo o nosso planejamento, acaba empobrecendo o nosso insight. A terceira etapa pela qual você vai passar é uma etapa de análise de correlação de dados. E aqui, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu gosto de trazer uma frase que todo profissional de BI ou de planejamento já escutou, já passou por ela na vida, que é: correlação não é causalidade. O que isso significa? E é sempre também um exemplo muito simples, um exemplo muito claro. Durante o verão, as vendas de sorvete aumentam. Durante o verão, mais pessoas morrem afogadas. Se eu fizer uma análise simplista, eu vou talvez inferir que sorvete mata, porque as duas taxas estão crescendo durante o mesmo período. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Então, vamos tentar sempre tomar cuidado nas correlações que a gente faz para ver se elas têm realmente uma relação, se ela tem relação ou não. Então, 3 dicas que eu posso dar para vocês nessa etapa de correlação de análise. A primeira, não correlacionar coisas que não têm relação. Tente sempre criar bloquinhos de informações que são próximos. Bloquinho de economia, bloquinho de cenário macro, bloquinho de comportamento de consumidor. Correlacione essas informações, extraia verdades e aprendizados dessas informações para depois você conseguir correlacionar. Não tente trazer e forçar a análise, tente não forçar a barra para você conseguir chegar num insight que talvez você acredite. E a terceira dica que eu trago para vocês é: cuidado com as primeiras interpretações. No planejamento, a gente sempre escuta os feedbacks dos DCs de que fuja da primeira ideia. E quando eu estou falando de análise de dados, de análise de informação, fuja da primeira análise. Provavelmente vai ser uma análise mais simplista, uma análise até porca, e você vai acabar perdendo muita informação que você tem ali com os dados que você levantou. Você vai perder um aprendizado, ou vai muitas vezes até perder um insight, porque você não perdeu mais 10 minutos, mais 5 minutos em cima dos dados. Então, agrupe, tire aprendizados e tenta sempre se afastar um pouco do planejamento. Tenta colocar esses dados ou em post-its, ou imprima, cole no chão, coloque na sala. Tenta fazer esse exercício de ter um olhar diferente, um olhar separado. E, a partir disso, tentar fazer essas correlações e tentar entender um pouco mais sobre o que você descobriu. Muitas vezes você vai ver que tem informação de mais, muitas vezes você vai ver que tem informação de menos. E o insight mais rico, o insight mais verdadeiro vai partir disso, de você ter levantado perguntas corretas, de você ter levantado dados o suficiente ou não, e você conseguir fazer essas correlações sem forçar, em tentar tirar aprendizados que fazem sentido e que podem te entregar alguma coisa. Se você passou por esses caminhos de uma forma ok, de uma forma adequada, você não vai ter um insight distorcido, você vai ter um insight que ele funciona, mas muitas vezes também você vai ter um insight que ele é verdadeiro, mas muitas vezes não funciona para aquele planejamento. Como isso acontece, o porquê isso acontece? Muitas vezes você vai, por causa dos seus achismos, ou por causa dos seus valores, ou por causa de uma ingenuidade sua, de talvez não ter questionado um dado, você vai acabar envezando e caindo por esse caminho. Por exemplo, no Planner Summit, a gente teve uma palestra sobre desconstrução de papel de classes, sobre visão de classe social. Uma frase que o palestrante trouxe, que é muito válida, é que a classe AB de hoje ela tem um bolso de classe AB e uma cabeça de classe C. Se você for pegar um briefing e o seu target for classe AB, provavelmente você vai ser simplista, vai acreditar nessa informação, você não vai questionar muito sobre o comportamento, o papel da classe AB. Então você vai chegar no insight que sim, é muito verdadeiro, que funciona, mas não entrega para aquele cluster, para aquele público que você vai trabalhar. Então, tenta sempre questionar todas as informações do briefing. Tenta sair até do achismo que você já tem de categoria,
o background que você já tem. Muitas vezes você já trabalha com uma marca durante anos e você acredita que aquele mercado ainda se comporta daquela forma. Então, questione tudo, questione todos os problemas, questione todos os dados, questione todos os comportamentos e muitas vezes você pode gastar um tempo a mais, mas você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo porque no final você vai ter menos dúvidas e você vai ter menos inseguranças em relação àquilo que você levou. E só, por exemplo, nessa informação do o bolso é classe AB e a cabeça é classe C, já é um puta insight. Então, muitas vezes você vai encontrar um insight onde você menos imagina. É um insight numa informação que já estava ali no briefing do cliente. Então, vamos questionar tudo. E fazendo um paralelo para uma frase que até é meio ingênua, meio boba, que é aquele exemplo do um copo de água, ele pode estar meio vazio ou ele pode estar meio cheio. Se a gente fosse levar isso de um ponto de vista de informação, de dados, esse copo ele representa 50%. Então, um copo está 50% com água. Se eu fosse levar isso como insight para a criação, eu posso levar de que esse copo está 50% cheio e você vai ter uma criação completamente positiva. Eu posso levar que esse copo está 50% vazio e eu vou ter uma criação um pouco mais negativa. Ou eu posso ignorar esse dado. Eu posso falar que esse copo ele está com 50%, ele não está nem cheio, ele não está nem vazio. Eu vou ignorar esse dado. Então, um simples dado em um planejamento pode te levar para caminhos e insights completamente diferentes. Então, vamos tentar correlacionar para tentar entender qual é a melhor forma desse dado se comportar com o seu target e se comportar com um problema que você tem. E se você tiver que lembrar uma frase de tudo que eu passei até agora, acho que o grande aprendizado que você precisa ter é de que, mais do que ter o insight correto, você precisa chegar ao insight correto. E esse processo de você chegar, essa jornada, é que é muito importante para que você tenha segurança no final do processo. Porque se você não levantou os dados de uma forma adequada, se você não levantou as perguntas corretas, se você não sabe onde você quer chegar, essa jornada não serviu para nada. Você vai ter um insight, mas você não chegou ao insight correto. Então, tenha muito cuidado com esse processo, tenha muito cuidado com a metodologia do planejamento, para que você tenha, assim, mais segurança e você também tenha insights mais verdadeiros, insights que realmente funcionem e que vão entregar o desafio que o cliente passou para vocês. E aí sim, se você chegou até aqui e você passou por essa jornada de uma forma coerente e correta, é só fazer o checklist, o mesmo checklist que eu falei no começo. Veja o problema que o cliente tinha, veja os desafios que você levantou, veja qual que é o objetivo desse briefing, dessa plataforma e pega o insight e vá cruzando com eles. Veja se esse insight ele está se correlacionando de uma forma orgânica, de uma forma natural a todos os pontos. Se você não está esquecendo de nada, se o insight está fluindo e está se correlacionando, talvez não seja o melhor insight, mas com certeza você tem um insight que é mais verdadeiro do que um insight fruto de achismo, um insight fruto de falta de informação e um insight que talvez não vai funcionar, um insight que ele é morno. Então, faça esse checklist no final, correlacione com tudo que você descobriu, que provavelmente você vai entregar algo coerente, consistente, que uma pergunta do cliente no meio da apresentação não vai conseguir derrubar, ou que uma pergunta da criação não vai conseguir derrubar. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer troca de informações que vocês quiserem, meus contatos estão aqui na apresentação no slide. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.